Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Como vocês estão vendo, nós inauguramos um novo cenário de trabalho, né? Nossa revistinha eletrônica de análise política na internet. Fiz isso para não cansar a vista de vocês e permitir ser mais agradável. Espero que tenha cumprido esse objetivo. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar para fazer a tua inscrição agora, marcar a sinetinha, fazer teus comentários sobre os objetos das nossas análises no nosso programa e distribuir, mandar para os seus inimigos, seus desafetos, a sua sogra, seus irmãos, né, escolinha, igreja, tudo para permitir que a gente, com o nosso trabalho, se torne, vamos dizer assim, mais útil nestes momentos finais, né? Como vocês estão vendo, e eu já disse, nós fizemos uma atualização de nosso cenário no programa, na nossa revistinha. Vamos continuar fazendo as nossas análises e aguardando, vamos dizer assim, a oportunidade em que a utilidade fique totalmente despicienda, né? Exista, vamos dizer assim, possua a natureza da dispensabilidade. Pois bem, o que nós temos hoje? Eu vou fazer assim uma atualização como sempre, né? Hoje, segunda-feira, nós tivemos esse final de semana, as últimas 48, 36 horas, alguns eventos que alteraram o mundo real naquilo que a gente está diariamente debatendo, elaborando análises aqui, que é exatamente os conflitos que estão a ocorrer tanto na Europa quanto no Oriente Médio. E, além disso, outras variáveis ocorreram, de certa forma, que ajuda a construir o novo mundo, né? Participar do processo da construção do novo mundo. Nós tivemos eleições aqui na América Latina, Peru, tivemos eleições na Armênia. A propósito da Armênia, eu convido você a dar uma olhadinha num programa nosso que a gente tem aí sobre assim, as relações com o urso, né? A situação da Armênia buscando a sua aceitação na União Europeia e confrontando, vamos dizer, os interesses russos, né? Visto que o Ocidente busca dar à Armênia o mesmo papel que deu à Ucrânia, ou seja, bucha de canhão, para tentar impingir uma derrota estratégica à Rússia. E tivemos também, olha só, o cerco que foi feito, está sendo feito a Cuba pelo Gorbachev, de certa forma, o Dragão, que fez uma visita ao Kim Jong-un na Coreia do Norte, ele fez um alerta, chamou a atenção dos Estados Unidos para a possibilidade de passar da medida, passar da linha vermelha, no que diz respeito a respeitar a autonomia, né, de Cuba, a soberania de Cuba. Também é uma coisa que a gente pode analisar depois. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos fatos mais sérios que ocorreram nesse final de semana, foi a ameaça que o Irã antes tinha feito a Israel, que se ousasse atacar o Líbano, a partir daquele momento ele ia receber um troco pela ação da Guarda Revolucionária Iraniana. Israel duvidou, atacou o Líbano e o Irã revidou na área norte, vamos dizer assim, no lado norte de Israel, o lado da fronteira com o Líbano. E isso deixou Israel irritado, e Israel na madrugada retribuiu, e o Irã voltou a retribuir de forma mais pesada novamente.
Mas o que ocorre? Isso ocorre justamente na hora em que pinta o desespero no Gorbachev. Ele chegou a ligar, brigando com o Bibi doidão, para não atacar, para não revidar o Irã, porque ele estava tentando forçar o Irã, tentando convencer o Irã a se sentar na mesa, a ficar na mesa para negociar. Ou seja, é uma leitura, uma compreensão da desimportância que o Império já está vivendo, né? Essa consciência da falta de utilidade para o Império, ela está matando de desgosto Gorbachev. E aí, depois desses ataques, depois o Gorbachev passou a anunciar de novo que os dois resolveram apacentar um pouco, acalmar, para permitir que sente de novo e retorne ao processo do cessar-fogo. Esses foram os fatos, né? Você se perguntaria, tá, e o que a gente poderia ter feito, o que poderia fazer análise do nosso programa hoje? Olha só, eu tive um bate-papo com um curioso analista, uma pessoa que vê os meus programas e tal, e ele fez um questionamento sobre o que é que eu achava. Ele tinha uma posição, obviamente, né? A posição de que a guerra do Vietnã, confrontada com esse momento agora que o Império está vivendo com o Irã, era, de certa forma, mais, vou dizer assim, mais influente, mais importante para os destinos do Império do que a própria guerra atual do Irã. E pediu que eu fizesse um confronto disso, né, com os argumentos para ver se, de fato, essa posição ela se sustenta. E eu venho imaginando esse problema e achei interessante tentar vislumbrar alguma coisa sobre esse objeto específico de estudo, que é esta confrontação dessas duas realidades, e ver qual delas, em qual se enquadra aquela que mais teve influência nos destinos que o Império vive agora, não é? Pois bem, olha só, primeiro a gente tem que entender que foi traumática a situação da participação americana no Vietnã, né? Vamos começar pelo começo. Como é que os Estados Unidos entra nessa seara e no momento em que ele não era ainda a figura imperial. Veja, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Eu disse, o Império Britânico morreu e passou para ele. Só que ainda não estava muito consolidado. E naquele momento, o Dwight Eisenhower, acho até, não, o Truman, Harry Truman, ele foi, na realidade, o primeiro presidente a ter uma participação dentro desse imbróglio que foi a Indochina. A Indochina era o que se chamava antes o Vietnã, era a colônia francesa, né? E o que fez o Harry Truman e depois do Eisenhower e todos os outros presidentes sequencialmente a manterem no primeiro momento conselheiros, assessores militares e tal, para auxiliar ali, no primeiro momento a França, e no segundo momento a luta, o confronto que ia se dar com, vamos dizer assim, com o bloco vermelho, né? Chamada União Soviética. A União Soviética e a China comunista de Mao Zedong. Então, no primeiro momento, foram os assessores. Mas foram por quê? Porque, de fato, a França tinha pedido ajuda e a França estava vivendo uma situação desastrosa, isso militarmente no campo, com os rebeldes revolucionários da Indochina, os Vietcong. O que ocorreu foi que, os primeiros presidentes entraram com esses assessores. Quem, de fato, botou tropa, quem, de fato, entrou de peito e cara na luta, foi exatamente Lyndon Johnson, uma década depois. 10 anos depois, o Lyndon Johnson, não foi 5 anos depois, mais ou menos. O Lyndon Johnson, o que ele faz? Existe
vamos dizer, uma palhaçada, uma trocada de mãos lá no Golfo de Tonquim, que é o que dá início a essa ocupação americana, essa, vamos dizer, intervenção americana na Indochina. E aí isso vai até a saída, e a saída é com Nixon. Nixon perde isso aí, né? A derrota americana se dá no governo do Nixon. E o que ocorre? Até ali, veja que a história da hegemonia americana começa com o petrodólar. É muito depois, mas o petrodólar é a peça inicial desse processo. Depois que o ouro cai na história do lastro, né, do dólar na economia mundial. Mas o Império Americano ainda não era portador da hegemonia. Então, perder a guerra do Vietnã foi traumático, os Estados Unidos, foi um choque, né? A Marcha da Insensatez, de Barbara Tuchman, ela trata disso, mas por que ela para ali? Porque a publicação do livro se deu conhecendo aquelas realidades. Ela não conhecia a realidade que está agora rodando no Irã. Não passou pelo vexame do Afeganistão. Mas veja, o que eu quero que você perceba é o seguinte: foi passos mal dados contra os próprios interesses do Império a situação no Vietnã? Claro que foi. A derrota foi humilhante? Foi. A derrota causou muito trauma, levou os Estados, a sociedade americana foi para o divã. E o que ocorreu foi que, de certa forma, Hollywood não deixava a coisa esquecer. Essa que é a verdade, né? Mas perdeu feio. Tudo que pode considerar como, vamos dizer assim, como contribuição para a derrocada imperial, tem que ser contado, né? Veja, eu não trabalho com o chamado mundo paralelo, que é a coisa da ficção, né? Os vários mundos paralelos. Por isso eu entendo, eu sou um consequencialista. Estou inventando esse termo aqui agora. Mas seria, vamos dizer assim, é claro que o caso do Irã não existiria, poderia não existir sem o Vietnã. Né? Um está amarrado ao outro, as histórias vão se encadeando, os fatos vão se encadeando. Para ser o que exatamente ocorreu agora com o Irã, foi preciso, foi necessário acontecer com o Vietnã do jeito que ocorreu com o Vietnã. Se tivesse sido diferente, podia ter provocado. Então, eu não vivo a chamada realidade paralela. Eu vivo com os fatos encadeados. Por isso, é importante entender o seguinte: o fato Vietnã, ele é um elemento que caminha para a derrocada imperial? Claro que é. Não é? Agora, o que eu digo é, naquele estágio, a importância dessa derrota, ela não foi uma derrota que quebrou o império, entendeu? Ela foi um elemento, é como a Barbara Tuchman diz, é desses atos aí que vai apodrecendo, vamos dizer, a estrutura do império. Porque a participação na guerra foi contra os interesses do Império Americano. Aquilo trabalhou contra o próprio interesse americano, estadunidense. É como eu digo, é como se fosse uma estaca fincada numa terra que está dentro de uma lagoa. A água vai apodrecer. A influência desse evento para a sobrevida imperial, para a vida imperial. Mas veja, não causou nenhum transbordo, nenhum transtorno, porque depois da Guerra do Vietnã, o império continuou sendo visto como império. E, inclusive, galgou, vamos dizer, o degrau da hegemonia. Né? Porque houve a queda do Império Soviético, e aí ele entrou no processo da hegemonia. Tudo posteriormente ao Vietnã. Então, vamos lá, ao confrontar com o fato do Irã, nós temos outra coisa. Nós temos um império que já tinha hegemonia, que gozava do respeito, do medo, de tudo, do receio, de tudo que você possa imaginar, nas relações internacionais, de quem são os seus desafetos, quem são os seus adversários, quem são, vamos dizer assim, aqueles que pleitearam, que brigaram, que lutaram para ter sua soberania respeitada. Eles
estavam agora com um império que era hegemônico e que, para manter essa hegemonia, criou vários demônios, destruiu várias sociedades, vários países, né? Primeiro demonizavam as lideranças que se contrapunham ao interesse hegemônico, ou seja, aqueles que pretenderam, num determinado momento, lutar ou derrubar o petrodólar como instrumento de negócio do mundo. E aí ele demonizou e ele lutou, ele quebrou essas sociedades, quebrou esses países todos. Até o momento em que resolveu enfrentar a Rússia na Europa e aplicar as sanções. As sanções foram outro passo errado que Bárbara também colocaria no livro dela, Na Marcha da Insensatez, ao dizer que se existiu uma coisa que derrubou a hegemonia do império foi a morte do petrodólar. E o que matou o petrodólar foi exatamente a atividade, os atos do próprio império em dar ao dólar, a moeda dólar, que era a moeda hegemônica, vamos dizer assim, o atributo para sancionar. Então, ao carregar na moeda alguma coisa adiante do que de fato ela tinha como objetivo de existência, ou seja, dar a ela um papel de sancionador dos contrapontos do império, ele foi ao mesmo tempo matando. Isso matou, isso desacreditou, isso tornou os inimigos, vamos dizer assim, os adversários, obrigou os adversários a procurar outra saída. Essa coisa teve força enquanto os adversários eram fracos. Quando topou com uma potência que tem debaixo do chão toda a tabela periódica, é o caso da Rússia, é o único lugar do mundo que tem debaixo do seu solo a tabela periódica inteira. Ao fazer isso com um processo, com uma economia que dispõe desse tipo de recurso, a sanção quebrou. E aí todo mundo agora resolveu se libertar, inclusive os aliados. Passaram a encarar, vamos dizer assim, a hegemonia do petrodólar, do dólar na economia, uma ameaça a si próprio, mesmo sendo aliados do império. Então, caminhou para a morte. E ao projetar a sua influência, vamos dizer, depois do golpe, depois de levar o Irã ao aspecto da sanção, resolveu ir com a força militar para dobrar o Irã, e junto com outro exército que tinha fama de poderoso, o que aconteceu que sofreu essa derrota em 4 dias depois do dia 28 de fevereiro. Essa derrota, ela é diferente da do Vietnã, porque essa está matando a hegemonia imperial. Essa não está criando problema, ela não está sendo a água que apodrece a estaca, né, fincada no solo úmido. Ela não é a água que está, não. Ela já é o vento poderoso que quebra aquela estaca que está apodrecida dentro do chão. Percebeu a jogada? Então, esses dois confrontos, o confronto dessas duas, vamos dizer assim, esses dois fatos históricos promovidos pelo Império, um tem um papel, obviamente, claro que tem, inclusive porque a morte ela não se dá de uma vez, eu já disse, os impérios morrem num processo de, primeiro entra num processo de decadência, uma corrupção moral, ele morre pelos intestinos, não é? Todos os impérios morrem assim, todos. E aí, o que ocorreu foi exatamente isso. Então, essa trava com o Irã, isso é complicado, isso é diferente do Vietnã. Olha só, veja que perdeu no Vietnã, foi moralmente destruído, viveu durante muito tempo, ainda hoje, no divã, como eu disse, por conta de Hollywood, discutindo relação, crise existencial e tal. Mas veja, depois disso eles tentaram derrubar um governo no Irã, eles tentaram retirar o grupo de pajés dele na embaixada americana em Teherã, e a derrota que sofreram ali naquele ato, logo depois, 79, 80, 79,
A derrota que sofreram ali naquele ato foi uma derrota, 80, foi uma derrota que permitiu que trocasse a direção, o rumo da condução imperial. Foi por causa disso que Ronald Reagan ganhou a eleição. O Jimmy Carter perdeu, né? Mas veja, depois ele teve um laboratório de 20 anos para sair derrotado também do Afeganistão. Olha só, e é verdade que também o Império Soviético, a época em que os dois estavam, que não havia a hegemonia imperial, naquela época, a própria União Soviética também já tinha passado 10 anos no Afeganistão e tinha sido derrotada. Para ela, o Afeganistão foi como se fosse uma aventura que derrubou, que ajudou a derrubar. Foi o tiro de misericórdia. Porque logo depois, foi o caso da queda do Muro de Berlim. O jovem Gorbachev da Rússia. Então, para o Império Soviético, que não era hegemônico, que tinha suas dificuldades da economia, tinha todo esse processo, vivia uma crise, uma disputa tecnológica armamentista com o Ocidente, e não tinha os recursos, porque não era a moeda negocial do mundo, né? E não tinha os recursos para, de certa forma, gastar com o parque militar, como fez o Ocidente, que tinha o Ocidente inteiro, o mundo, a maioria dos países, quem não era país socialista, que ajuntava recursos para dentro do Império, para a economia americana, para sustentar, vamos dizer assim, a briga tecnológica militar com o mundo soviético, o Muro de Berlim, do lado lá do Muro de Berlim. Então, por isso, e aí ficou a hegemonia. Mas o Império foi derrotado há pouco tempo, 20 anos depois, no Afeganistão. E veja que eles voltaram e não ficaram com peso de consciência. Porque até aquele momento ali, ainda não tinha criado essa realidade tão adversa que, ao fechar dos olhos agora, depois dos 4 dias dessa guerra no Irã, 4 dias depois, foram afundados. Vamos dizer assim, a estrutura imperial, ela implodiu por dentro. Esse é o estágio que está agora. Porque o dólar já não é mais a moeda do mundo, não é mais. Está todo mundo aí negociando com tudo, está mudando a coisa. Ou seja, já não fazem mais a discussão do petróleo com o dólar como se fazia obrigatoriamente. Agora as pessoas fazem por opções. A Arábia Saudita está fazendo por opção, ela está mantendo um petrodólar, vendendo no dólar e vendendo no yuan. Percebe o que eu estou querendo dizer? E isso mata o sistema. Nesse exato momento ele está sem dinheiro para muita coisa. Porque precisa para viver. Porque precisa para mandar fazer as bombas, as munições, para continuar a guerra com o Irã. Entendeu? Então, na natureza, eu digo nas consequências, essa guerra do Irã, ela é muito pior do que a do Vietnã. Muito pior. Mesmo a guerra do Vietnã, durando 10 anos, e a derrota atual, a que conduziu ao ponto-chave da crise, foram 4 dias. Dia 28 eles atacaram, nos 4 dias seguintes, a situação que agora se encontra foi tornada realidade. Não foi tornada realidade 60 dias depois, tá esses dias tudo, cessar fogo e tal. Não. Foi nos primeiros 4 dias. Nos 4 dias o Império tomou ferro com o Irã. E aí, nós estamos vendo que a consequência é outra. Percebeu? Espero ter esclarecido, espero ter deixado, de certa forma, os argumentos convincentes ou que possam ser enquadrados como, vamos dizer, alguma coisa lógica a respeito dessa comparação, desse confronto, né, entre esses dois eventos históricos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Na realidade, esse programa foi só uma estreia para mim, esse novo cenário, para dizer a vocês que eu
participei das minhas últimas momentos assim de utilidade, produzindo esse cenário, né? E espero que vocês gostem dele. E por isso eu volto a dizer, façam sua inscrição, coloquem seus comentários, vão aos outros vídeos do canal, participem e distribuam também para os conhecidos, distribuam para os amigos, conhecidos, para que eles também tomem conhecimento disso. E além disso, ouça o Double Pebble, que eu estou deixando o Double Pebble de novo aí para fazer a sua conversão musical. Beleza? Um abraço. Carne e osso do mundo real, a poesia que faço, ainda que me despedaço, sobra o bagaço leal. Carne e osso do mundo real, da poesia que faço, ainda que me despedaço, sobra o bagaço leal. Sinto a desatar os nós, elevar-se do papel e vir ao meu encontro, exigindo a minha voz, como um profeta fiel, anunciar o confronto entre delírio e desejo. Levo a cabo a missão, não importa como me vejo, se emudeço ou gaguejo, meu alvo é a transgressão. Entre delírio e desejo, levo a cabo a missão, não importa como me vejo, se emudeço ou gaguejo, meu alvo é a transgressão. Lara, lara, lara,